6h44, horário de Brasília. Estamos de volta aqui no Novo Dia com destaque internacional, acompanhando as investigações que acontecem na Suíça depois de uma explosão seguida de um incêndio numa estação de esqui, num resort de luxo por lá. Autoridades trabalham para identificar as vítimas dessa explosão. Estamos falando em pelo menos 40 mortos. Américo Martins está conosco para trazer mais detalhes. Américo, as autoridades responsáveis pelas investigações já deixaram claro que a investigação sobre as causas dessa explosão, elas vão demandar muito tempo, mas há algumas suspeitas. Quais, Américo? Pois é, Carol, muito bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha agora com um pouco mais de calma. Carol, a polícia, os investigadores da Suíça, como você disse, afirmam que essa investigação toda vai demorar algum tempo. Em primeiro lugar, a identificação dos corpos, mas também a investigação sobre o que causou essa tragédia, que deixou pelo menos 40 pessoas mortas e 115 feridos. Em sua maioria, jovens que estavam ali nesse bar, lá naquela estação de esqui em Crans Montana, uma das estações de esqui, uma das cidades mais reservadas, mais luxuosas ali da Suíça para quem pratica o esqui. Eles estavam comemorando, obviamente, o Réveillon. Existem algumas testemunhas que disseram que esse fogo, essa explosão, aconteceu logo depois dos garçons começarem a servir champanhe com aquelas velas pirotécnicas embutidas na champanhe, e que isso teria criado faíscas que levaram ao incêndio e à explosão. Os investigadores, no entanto, dizem que ainda é muito cedo para determinar as causas, que eles continuam numa investigação que pode demorar vários dias. Mas a procuradora-geral ali da região de Valais, onde fica a cidade de Crans Montana, chegou a falar que o que pode ter acontecido é um chamado flashover. É uma expressão que, inclusive, eu nunca tinha ouvido falar e fui pesquisar, a gente publicou isso no nosso site também. Eu vou, inclusive, ler aqui para ficar bem claro do que se trata do ponto de vista técnico. Um flashover ocorre quando os gases quentes sobem até o teto e se espalham também pelas paredes, de acordo com a Associação Nacional de Proteção contra Incêndio. O calor se intensifica a tal ponto que todos os itens combustíveis na sala atingem o seu ponto de ignição e peguem fogo. Ou seja, tudo teria pegado fogo basicamente ao mesmo tempo, por conta dessa dissipação de gases dentro do bar. Existe também uma outra investigação que está acontecendo nesse momento sobre o que impediu as pessoas de fugirem do fogo quando ele se iniciou e causou essa explosão. Aparentemente, as pessoas tinham que subir uma escada e essa escada era relativamente estreita. Quando acontece um incêndio, especialmente com uma explosão, um flashover, como aconteceu neste caso na Suíça, as pessoas têm pouquíssimo tempo para conseguir sair daquela região. E o pânico também se instala, né? Então as pessoas acabam umas, infelizmente, pisoteando as outras. Como essa escada era para cima e era relativamente estreita, isso também pode ter contribuído para o alto número aí de vítimas nessa tragédia. As autoridades internacionais também confirmaram o que se temia, que muitos turistas de outros países estivessem entre as vítimas. Então os governos da Austrália, da França, da Itália, por exemplo, já afirmaram que alguns dos turistas eram desses países. O Itamaraty, no entanto, afirma que até agora não tem conhecimento de nenhum brasileiro que tenha sido vítima dessa tragédia, felizmente. E o quanto que isso está mexendo com a Europa, né, Américo? Quando a gente fala já da mobilização de vários países, até no atendimento aos feridos, temos, por exemplo, França disponibilizando leitos, Alemanha. Como é que tem sido a repercussão dessa tragédia aí na Europa? Foi a grande notícia do primeiro dia do ano, porque foi uma tragédia de grandes proporções. Como eu disse, atingiu turistas de vários países e a coisa foi tão grande, Carol, e a região ali de Valais é um dos cantões que formam a Suíça, é relativamente pequena, pouca população. Os hospitais foram imediatamente, praticamente, cheios. Eles estão cheios das vítimas procurando tratamento. Então as autoridades suíças, inclusive, usaram pelo menos 10 helicópteros para fazer transporte dessas vítimas e, em alguns casos, levaram essas vítimas para outros países. Nós temos vítimas dessa tragédia sendo tratadas na França,
na Alemanha, países vizinhos e em outras cidades também da Suíça, porque muita gente, 115 feridos, pelo menos, sendo tratados, muitos deles em estado grave, e alguns desses feridos foram inclusive levados para alguns hospitais locais e tiveram que depois ser transferidos para lugares mais apropriados, mais especializados aí no tratamento, por exemplo, de queimaduras. Então, é uma tragédia que está afetando não só a Suíça, e a Suíça decretou, inclusive, uma emergência nacional ali, vai por vários dias ainda tentar entender as causas dessa tragédia, mas vários outros países estão mobilizando para, inclusive, tratar parte desses feridos. E muitos dos diplomatas na Suíça também, assim como os do Itamaraty e de outros Ministérios das Relações Exteriores, estão mobilizados para tentar apresentar ali o apoio que for possível e também identificar esses feridos e mortos. É uma tragédia de grandes proporções. As autoridades suíças não conseguiram ainda identificar todos os corpos e alertam que esse é um processo que, infelizmente, pode demorar muito tempo, que é um processo muito dolorido, obviamente, para as famílias que estão em busca aí ainda de informações e de respostas para essa tragédia.